Já, boa tarde a todos mais uma vez. Já coloquei para gravar. A hora que vocês quiserem iniciar, está liberado. Boa tarde a todos. Nós vamos começar dando continuidade ao projeto de ensino, introdução à programação e a construção de aplicativos para o ensino da matemática como o app Inventor. Só para ver se o volume dela está baixo. Sara, você tá com fone? Tô. Passa essa parte maior aqui, em volta do seu pescoço. Assim o microfone fica quase perto da sua boca. Agora tenta falar aí. Oi? Assim ficou melhor. Bom, vamos dar continuidade, né? Bom, para quem não pôde acompanhar, sábado passado, a nossa equipe é composta pelo professor Daniel, o professor Marcelo, a Aline, o Igor e eu, a Sara. Bom, a atividade proposta foi para vocês falarem qual que eram as TICs no ensino da matemática, né? Então, nós optamos por ensinar, falar um pouco para aqueles que fizeram, poder fixar mais o conteúdo, e para aqueles que não conseguiram realizar por um motivo ou outro, poder fixar, né, na cabeça, ter um pouco mais do contato. Bom, o que são as TICs? São as tecnologias de informação e comunicação que oferecem uma maneira mais eficiente de processar e trocar informações e diminuir barreiras geográficas. Aqui na imagem, como vocês podem ver, tem alguns exemplos, que seriam os computadores, os celulares, que seriam uma forma de comunicação e de interação. É um conjunto de recursos tecnológicos que são entregados entre si por meio de funções de hardware, software e telecomunicações. O que seria o hardware? Seria a parte física do computador, o software seria os sistemas operacionais e os telecomunicações, que seriam rádio, televisão, comunicação, que é um meio tecnológico de informar também. TICs no cotidiano. Pense um pouco no seu dia. Desde quando você acorda, você está interagindo com tecnologia desde a hora que você acorda, desde o despertador até você chamar um Uber, você pegar uma água na geladeira. Então, no seu dia, você está interagindo com as TICs no seu cotidiano, diretamente ou indiretamente. As TICs na educação. Se antes as questões chaves era como ter acesso a essas informações, hoje essas são transmitidas pelos diversos meios de comunicação. Mas só que um novo desafio que se iniciou na educação é como esse contexto, como que o orientador vai passar para os alunos essa informação e como ele vai internalizá-las de forma de um conhecimento, principalmente como fazer para que eles saibam aplicar esse conhecimento de forma dinâmica e interativa. As TICs no ensino da matemática. Bem, agora eu queria falar um pouquinho com vocês para saber, conforme foi realizando a atividade,
se vocês descobriram alguma nova tecnologia, algum termo que você queira passar aqui para nós para poder interagir. Podemos, né, citar o próprio Meet App Inventor como uma dessas tecnologias. Uma plataforma, né, que pode realizar aplicativos para poder aplicar o ensino da matemática, como também aprender. Os alunos, eles devem adquirir competências adicionais que lhe permitam investigar e ganhar confiança na resolução de problemas e no enfrentar de novas situações. No curso de matemática é bem isso, né, de resolver problemas. Então, se eu quero saber como somar dois números, eu posso utilizar o App Inventor. Se eu quero utilizar a tabuada para poder ensinar de uma forma mais divertida e o aluno poder construir o aplicativo também, eu posso estar utilizando deste meio. Então, tem vários softwares educacionais, como o Scratch, o Edlin, então, que são softwares educacionais, né, para poder ensinar as matemáticas. Então, o que nós podemos aprender dessas tecnologias? Quais são os benefícios que ela traz para a nossa vida? Isso que a gente tem que pensar. Como que eu posso utilizar dessa informação? Como que eu posso estar passando para as pessoas, né, aquilo que eu aprendi e como que isso, quais serão os impactos, quais a forma de acesso que eu posso realizar. Exatamente. Exemplo também de uma TIC, né, pessoal, é essa que a gente está usando agora, que é o... Meu Deus, eu esqueci. É o Meet, né? A gente está utilizando ele para estar compartilhando conhecimento, né? Está ensinando, aprendendo também com vocês. Então, no nosso cotidiano, muitas vezes, involuntariamente, a gente não consegue perceber essas TICs, né, envolvidas no nosso dia a dia. Tem o celular, a qual a gente conversa com as pessoas que a gente gosta, né? Também serve para estar utilizando para estudar, né? Também temos o Classroom. Tem várias outras plataformas, não somente para criar software, mas também que a gente utiliza para estudo, para ensino, para educação e assim por diante. Então, é bem interessante vocês observarem isso, já que estamos introduzindo também o App Inventor, que é uma ferramenta também muito poderosa aí no dia a dia. E sem contar que, ao utilizar essas ferramentas, a gente pode estar aumentando, né, o nosso raciocínio lógico, maneiras de facilitar o nosso cotidiano. Então, tentar trazer mesmo, acho que a tecnologia veio para isso, tentar melhorar a nossa forma de vida. Alguém mais aí que fez a tarefa, não identificou outras TICs das leituras que vocês fizeram? Diversas. Algum conceito também que você achou interessante, que nem os nativos digitais, que são as pessoas que já nascem com essa disposição para as tecnologias. Vocês tiver algum termo que quiser compartilhar, algum conceito?
Quem tiver com vergonha de estar abrindo o microfone, pode estar mandando aqui no chat, né? Vamos estar lendo, sim, tá bom? Formas. Ninguém, então, sabe sobre alguma TIC? Poderiam compartilhar com a gente? Uns 2 minutinhos só, rapidão, para a gente ver como que foi, qual que foi, como que eu posso dizer? Qual que foi a experiência de vocês estarem lendo um artigo sobre essas ferramentas? Boa tarde, Aline. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu dei uma pesquisada também, referente até àquela atividade, né, que vocês passaram. Eu vi várias TICs, referente também a Meet, referente a sala de aula, né? Até que semana passada, eu nunca tinha mexido também com esse aplicativo da sala de aula lá, que envia atividades. Eu fui pesquisando mais a fundo referente a ele. Eu vi que ele hoje em dia é bem usado, né? Até em relação a estudo, como está um estudo remoto agora, né? Aí eu vi que ele está sendo utilizado bastante. Eu já vi também publicações, eu acho, no Facebook falando a respeito dele. Ele me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido falar. Já tem o que um ano, eu acho que esse é o segundo semestre que eu já estou na faculdade. Se não fosse através desse ensino remoto, eu acredito que, a não ser alguma atividade assim extra ou igual esse projeto que também me apresentou ele, foram dois conhecimentos diferentes que eu estou adquirindo com esse projeto, né? O app Inventor e esse sala de aula, o Google Sala de Aula. Eu não tinha conhecimento dele também. Uma outra tecnologia também que eu acho que é bem básica, mas que evoluiu bastante e faz com que, dependente da distância entre pessoas, o aprendizado fica mais voltado mais para perto também, é o WhatsApp, que é através de mensagem, vídeo, sala de aula, dá para praticamente aprender várias outras coisas, comunicar, interagir, passar conhecimentos e outras formas a mais, né? Mas resumindo bastante, referente a esse Google Sala de Aula e o app Inventor, eu não conhecia, eu pesquisei um pouquinho, e aí também vocês pediram para falar, eu acredito que seja um dos TICs mais atuais, né, no momento, e, e que seja, eu provavelmente terá uma evolução ainda maior, né? Não sei se eles vão incrementar alguma coisa, ou até dentro do curso mesmo alguém tem a ideia de aprendendo sobre o app Inventor e vão criando outras coisas a mais, né? Fico famosa até. Mas essa é a minha parte aí que eu entendi mais ou menos. Não sei se eu estou certo, mas eu espero que tenha ajudado alguma coisinha. Está sim, Denner. Obrigada por compartilhar com a gente. A Joiciane levantou a mão também. Pode estar falando. Oi, sim. Aproveitando o gancho aí, né, sobre as tecnologias que estão sendo usadas agora no ensino remoto, eu acho que voltada para a área de matemática no ensino da educação básica, um aplicativo que a gente está utilizando muito aqui em casa com meu filho, em relação à escola dele, é o Microsoft Teams, né? Que eles conseguem ter aulas remotas, né? Ao vivo e também atividades que são programadas pelos professores e que ajudam muito os pais, principalmente, nas atividades, nas avaliações, em tudo que é necessário para que o aluno consiga evoluir aí. Principalmente na área da matemática, a professora consegue abrir outros aplicativos para poder estar ensinando a matemática à distância, não só pela apostila, mas também com apresentações de vídeos, de correção dos exercícios dentro da apostila, porque facilita essa correção dos exercícios, né? E eu acho interessante esse aplicativo, né? Muito mais interessante ele do que o Google Sala de Aula,
que a gente também teve uma experiência no início do ano passado, logo no início da pandemia com o Classroom, não deu muito certo com os pais, e já o Microsoft Teams já foi mais aceito tanto pelos alunos quanto pelos pais. Bem, Então, esse que você citou, o Teams, ele é equivalente ao Google Meet, né? É uma, fe- é uma ferramenta utilizada para comunicação, né? E compartilhamento de tela, interação entre os usuários da sala, né? Da reunião. O que foi citado aí, o Google Sala de Aula, ele é um ambiente virtual de aprendizagem. Como o próprio nome diz, é um local onde você disponibiliza material, atividades, pode compartilhar outras ferramentas lá dentro, né? Envio de atividades pelos alunos. Tem também o Moodle, né? A UFMS ela utiliza o Moodle como ferramenta básica das disciplinas. O professor que tem uma disciplina naquele semestre, automaticamente ele pode já usar o Moodle, tá? É muito semelhante ao Google Sala de Aula. A gente usa o Google Sala de Aula porque ele é aberto, né? Qualquer um pode usar. Pode criar uma sala, pode criar um ambiente virtual de aprendizagem, e aí, dentro desse ambiente virtual de aprendizagem do Google Sala de Aula, ou Classroom, você usa todas as ferramentas que o Google disponibiliza, o YouTube, o Drive, pode utilizar as outras ferramentas de interação, o Jamboard, né? Outro que é para você fazer interação através de escrita, como se fosse um quadro branco. Então, você consegue usar essas ferramentas. Já o da Microsoft, que é o Teams, você tem que ter comprado algum pacote para utilizar a ferramenta, né? Apesar que uma parte é gratuita, mas ela tem limitações. Igual o Google Meet, ele é gratuito, mas ele tem um recurso aí de gravação que não tem no quem tem uma conta comum. Teria que ter uma conta que eles chamam de For Education, né, que é o FMS, por exemplo, tem, em que o professor consegue fazer a gravação. O Teams também, da Microsoft, é a mesma coisa. Você não consegue, não é qualquer um que consegue gravar as reuniões, as aulas, por exemplo. Mas essas ferramentas, elas estão em evidência agora justamente por conta do ensino remoto, né? Eram ferramentas que a gente só normalmente teria contato com o ensino à distância. E alguns cursos superiores, alguns cursos livres, né? Você faria à distância. O que a gente está vivenciando agora é o ensino remoto. Ele não nem pode ser chamado de ensino à distância, porque se fosse ensino à distância, a gente teria toda a estrutura para vocês, por exemplo, esse curso, se ele fosse classificado como à distância, vocês poderiam ir no laboratório, ter acesso aos equipamentos para ouvir, para digitar, para fazer as atividades do projeto, a parte presencial, que seria o polo, né, lá no campus. E isso a gente está fazendo tudo adaptado, à realidade que a gente tem. A gente teria isso preparado, né? A gente está preparando ao longo da execução. Então, as aulas elas estão todas adaptadas dessa forma. Muita coisa, muitos professores, inclusive, nunca tiveram contato com isso. Piorou os alunos. Então, os professores não têm uma estrutura, os alunos também. E a questão da nossa internet que prejudica isso, né? Então, estamos nos adaptando a essa realidade, a essas ferramentas que normalmente a gente não daria muita bola, né? Então, um aprimoramento que a gente pode levar isso para nós que seremos professores, para vocês que trabalharão com o ensino de alguma forma, mesmo sendo de sistemas, né? De alguma forma vai ter que passar o produto que vocês estão construindo.
Então, tudo isso acho que ajuda de alguma forma. Acho que é interessante a gente participar dessas atividades para a gente conhecer, mesmo que não venha, por exemplo, a programar, mas entende a lógica que está por trás de tudo isso. O próprio YouTube também é um tipo de TIC, né? Que para educação. Porque se você for parar para pensar, a gente fez um canal no YouTube e colocamos vídeos que a gente ensina como mexer no App Inventor. Por exemplo, a aula passada foi jogada no YouTube. No YouTube tem vários tipos de tutoriais, né? Ensinando matemática, etc. Então, o próprio YouTube é uma forma de TIC usado para educação. Sim, o próprio WhatsApp pode ser usado como ferramenta para o ensino, né? De tanto texto, vídeo, áudio, pode ter feito até reunião por lá, grupos pequenos, dá para trabalhar por lá também. As redes sociais, né, são meios de comunicação para isso, você pode criar interação numa rede social, então, e-mail, a gente pode adaptar todas essas ferramentas para servir de meio de comunicação e de interação. Hoje em dia, essa sigla TIC, ela é substituída por TDTICs, Tecnologias Digitais, né, de comunicação mais abrangente. Se vocês pegarem a primeira versão, por exemplo, do ensino à distância, ela era aqueles cursos no papel. Isso você pega lá desde 1800, por exemplo, tem aqueles cursos que eram entregues por correio, a cavalo ainda por cima. Então era o curso feito no papel. Então você recebia periodicamente material e ia estudando. Hoje em dia isso você faz no estalar dos dedos, no piscar dos olhos, você tem a informação ali disponível. Esses aplicativos de ensinar idioma também se encaixam nesse termo, né? Tudo, né? São ferramentas adaptadas para essa interação. E o legal desses recursos é que você pode estar compartilhando, criando, adaptando de uma forma personalizada, né? Você pode adaptar aquilo que você precisa, você pode usar em diferentes locais, como está acontecendo agora no Google Meet. A gente pode estar em lugares diferentes, acessando o mesmo conteúdo, só que em localizações totalmente diferentes. Então, esse é o bacana também, é poder expandir, né, o conhecimento em várias áreas. Professor, o Teams a gente tem utilizado muito lá na agência do INSS para reuniões, capacitação, treinamento, né, cursos, né? Então a gente tem utilizado muito o Teams. Vai depender da empresa se ela comprou, qual ferramenta ela utiliza. Por exemplo, a UFMS ela utiliza o do Google. Então ela fez um contrato com o Google para os professores terem acesso. Aí outras empresas usam da Microsoft, aí usa as ferramentas disponíveis, que o equivalente ao que a gente usa do Google Meet é o Teams, né? Que é a ferramenta para você fazer reuniões e, por exemplo, pode ser utilizado para aula igual o Google Meet. Tem outras versões que são gratuitas, totalmente abertas, né? Que aí você tem que adaptar. A vantagem, por exemplo, do Google e da Microsoft é que você traz um pacote junto. Então, se você usa o da Google, você tem o Google Meet, você tem o Google Docs, né, que envolve o aplicativo semelhante ao do Office, né? Você tem o YouTube, você tem o Drive, você tem o Jamboard. Então, você traz todo um conjunto. Microsoft, mesma coisa, né? Você tem o Teams, você tem o Office, você tem outras ferramentas lá que você pode trabalhar. Depende do que for melhor para cada situação, né, que você possa se adaptar. O problema nessas interações é que
a nossa criançada e a gente também, né? A gente precisa diferenciar o que é informação de conhecimento, né? Que fica muito fácil também a gente diversificar a nossa atenção para outra coisa, né? Rede social, WhatsApp também, chamada. Então, você está querendo estudar e às vezes você perde o foco, né? Hoje, eu tenho uma dificuldade aqui com duas crianças. Uma é o Free Fire, que ele consome o tempo dele todo, e eu sei que é uma parte também de criação, parte minha. E a mais nova também tem um tal de Roblox aqui que, se deixar, vira a noite. Então, Fernando, também tem alguns aplicativos, não sei se o seu é Android ou App Store, ou é Apple, né? Se for Android, tem uns aplicativos a qual você pode estar baixando, né? E você pode determinar tempos, né? Vamos supor, você dá 1 hora para o seu filho estudar, ele só vai estudar aquilo, entendeu? Ele não vai conseguir acessar joguinho ou outras coisas que tiram a atenção dele. Entendi. E falando nessa questão do jogo, tem uma aplicação que é na gamificação, né? Que você olha o jogo em que você pode trabalhar isso num determinado conteúdo, matemática, português, ciências. Aquele jogo que você só enxergava tiro, lançamento, isso e aquilo, você pode ver, por exemplo, você tem tiro, lançamento de projéteis, você pode trabalhar com física, matemática, mas aí teria que ser fazer um estudo do que você poderia explorar do jogo, né? Por exemplo, Minecraft, você tem a parte de construção, você pode estar trabalhando, a parte geográfica, de localização. Então aí teria que saber, teria que fazer um estudo em cima disso, né? É, Ou seja, usar o jogo pro ensino também. esse próprio Roblox é tipo um Minecraft, né? Se você for parar pra analisar. Mas eu não sei É sim. se tem essa parte de construção. Faça a ideia. Eu acho que a maior dificuldade é a gente concorrer com os youtubers aí que não ensinam nada disso para os nossos filhos e são mais adorados que nós. Não, tem que filtrar algumas coisas, né? Por exemplo, em uma outra disciplina, o aluno, eu tinha explicado de um jeito, ele foi estudar por um vídeo no YouTube. Aí quando fui ver a resolução estava errada. Falei, mas da onde você tirou isso? Ah, mas o cara ensinou a fazer desse jeito. Eu falei, mas está errado. Essas coisas você tem que filtrar, né? Tem que, por exemplo, se for trabalhar com site, conteúdo em site, tem que ver a origem. Às vezes tem pessoas que copiam e colam coisas lá que às vezes não tem nada a ver, trazem informações que estão contextualizadas daquela série que você trabalharia, então tem que filtrar muita coisa realmente. Isso é verdade. E também, assim, em questão disso, né, puxando um gancho, assim, para artigos, pesquisa, é sempre bom utilizar também o Google Acadêmico, a Cielo, que são sites, assim, que são recomendados, né, para a pessoa ter ficar mais seguro, compreender mais os Para conceitos. pesquisa de livros, dissertações, teses, artigos, tem que usar essas ferramentas. O próprio governo federal disponibiliza o Periódicos, que é da CAPES, onde você pode buscar esses materiais, né? E aí, para essa parte da pesquisa, a parte do ensino é mais complicado, porque tem muita coisa. Aí é interessante pegar aquelas que são ligadas a professores renomados, conhecidos, universidades, institutos, porque tem muita coisa ali que jogam, né? A pessoa que cria um blog lá ou um site pessoal e às vezes coloca informação que pode atrapalhar.
Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Queira compartilhar mais alguma coisa? Eu só queria também enaltecer o professor Gilberto nessa minha vida acadêmica aí na UFMS desde 2019. Claro que a pandemia começou depois disso, mas a interação que ele tem, que ele obteve, da minha perspectiva, foi muito grande em relação a ele utilizar o Meet, né? A aula assíncrona, a aula dele marcada lá às 6h30 ou às 8h30, no Meet, com a interação muito boa, assim, o ensino excelente, e a aprendizagem, é claro, depende de cada um de nós, né? Mas, assim, enaltecer que é possível a gente estudar usando essa ferramenta. Muitos professores tiveram que se adaptar. A maioria dos professores era quadro giz, né? E disponibilizava o livro lá na biblioteca, lá para o aluno ir lá e pegar, ou Xerox, né? Então essa era a vida da maioria dos professores. Quadro, giz, e o aluno pegar o livro, né? Todos tiveram que se adaptar. A maioria, por exemplo, teve que comprar material do próprio bolso, porque a universidade ela não tem estrutura para isso, né? Corumbá, por exemplo, não tem nem sequer uma sala onde poderia gravar aulas, vídeos, não tem. Campo Grande tem lá a secretaria lá de ensino à distância, aqui em Corumbá não tem, então todos tiveram que se adaptar. Aquele professor, imagina aquele professor que só dava aula ali no quadro, né? Teve que buscar uma ferramenta para fazer interação, por exemplo, quem mexe com a matemática ou outra ferramenta que possa utilizar a mesa digitalizadora, né, para fazer a parte da escrita, resolver junto com os alunos, tudo isso teve que ser adaptado de alguma forma, né? Mas tem muita escola também que hoje em dia nem usa o ensino à distância. Por exemplo, a escola da minha irmã, eles só passam um monte de atividade no papel, que ela ir lá buscar, e faz em casa e entrega de volta. Tipo, acho que não dá para aprender assim, né? É só procurar na Não, internet. aí é complicado. É complicado, então. Complicado. Esse é outro problema. Mesmo que isso aí você está falando de escola pública, né? Porque a escola particular já é outra realidade. A escola pública eu tenho acompanhado, né? Os estágios, as outras atividades e outros projetos. A interação é quase zero, né? Porque mesmo que o professor seja o melhor do mundo, use a melhor tecnologia de interação, o aluno não tem o recurso. Não tem um equipamento que se adapte àquilo ali, né? Às vezes na família só tem um celular. Se essa família tiver 5 filhos, 6 filhos, como que vai estudar dessa forma, né? Aí tem que ter um pacote de dados para poder acessar tudo isso e acompanhar ao vivo. Esse é outro complicador. Aí vai ter que baixar esse material, né? Às vezes para ler, para assistir. Então, tudo tem esse complicador para quem não tem essas condições. Então, a interação aí no estágio, por exemplo, os alunos pretendiam fazer o estágio remotamente. Aí a gente fez uma consulta com os professores da escola, de algumas escolas, e a interação era quase zero. Por exemplo, o governo do estado, ele está utilizando o Google Sala de Aula, né? Mas a interação é bem pouca. Muito pouca. Eu percebo a diferença porque até ano passado minha irmã era da Objetivo. Aí esse ano ela trocou de escola. Mas, tipo, até ano passado era aula pelo Meet aqui mesmo, ela dormia, eu ficava olhando, era
É complicado, criança é complicado. É, Uhum. é difícil É mesmo se difícil demais. adaptar. Uhum. Mas é bem Até desafiador, né? alguns Tanto para o acadêmicos, aluno, hein? Também, ó, sem falar a universidade. É difícil. É complicado. E como que é É, importante, né, essa percepção dos professores, né, de estar vendo como são as dificuldades do acesso, como que pode ter outra forma de proporcionar essa experiência. Então, para a gente que está começando agora, né, na licenciatura, no bacharelado, como que é importante a gente ter essa visão, né, de como que eu posso me comportar em diferentes aspectos, como que eu posso personalizar. Acho que essa é uma grande questão que também tem surgido, né, na educação hoje em dia. temos que tentar contornar, né? Mas aí a gente precisa de ajuda também. Não adianta só boa vontade do professor. Se a gente pegar aí política de melhoria, isso por conta da pandemia foi bem pouco. Se a gente pegar as ações do MEC, nesse sentido, foi pouca. A gente pega, por exemplo, a universidade, para os alunos. Eles abriram editais para empréstimo de notebooks e planos de dados de internet, muito pouco em relação ao número de alunos. Pouquíssimo, pouquíssimo. E daqueles que receberam, tiveram problemas aí acho que eles assinaram um contrato com a operadora e estava também tendo problema. Então meio devagar nesse sentido aí para auxiliar. Faz muita propaganda, mas ali na prática, a, aonde tem que chegar é bem pouco, infelizmente. eu acho que está sendo muito desafiador, né, professor, para todos, né, essa pandemia pegou todos de surpresa. Claro, hoje eu não tenho mais minhas filhas no ensino médio, já estão fazendo curso superior, e quando elas tinham 15 anos, isso foi um ponto positivo que hoje eu vejo que é um aliado para elas, porque elas, no aniversário de 15 anos, não quiseram festa e pediram notebook. Então, todas têm um notebook. Então, quer dizer, hoje a gente fica tranquilo, entendeu? Cada um tem o seu, ninguém atrapalha ninguém. Mas tem muitas crianças que elas não têm condições, né? Claro, eu digo em relação à condição social, né? De adquirir a condição econômica, de adquirir pelo menos um celular. E o chato disso tudo é a internet, né? Mesmo sendo uma banda larga, assim, há muita dificuldade, né? Então, eu sei que a dificuldade não só do professor em se adaptar nessa nova fase, né, de tecnologia, né, de preparar uma aula, como o senhor mesmo disse, né, que era quadrigis, né, uma vez governo federal, acho que estadual, distribuiu um monte de, acho que tablet, né, mas nem todos utilizavam esse aparelho porque eles não tinham, né, nem sabiam, acho que como utilizá-lo. E e hoje a gente vê a necessidade do professor se readaptar, né? E no ensino, digo, e os jovens, né? As crianças, né? Os alunos que precisam, muitas das vezes não têm o recurso, o aparelho, ou se tem um aparelho, você não tem uma internet adequada, né? Então eu vejo assim que há muita coisa ainda para acontecer, para consertar, mas eu digo, vai demorar um pouco ainda. Vai demorar um pouco ainda para esse ensino remoto ele ter uma qualidade aceitável para todos. Mas vamos lá. Vamos para a nossa realidade aqui, né? É, como que... bem, esse era o conceito, né, que a gente queria passar, queria trazer esses questionamentos, de refletir mesmo, né, trazer o conhecimento,
a pessoa poder se questionar, traz essa discussão mesmo, o que a gente pode fazer, o que os outros podem fazer, então é isso. Agora vamos ficar ali. Obrigado pela atenção. Antes da Aline falar, vou trazer alguns recados que eu coloquei no grupo, outros eu falei por aqui no começo. Tem lá a lista de presença, né, que eu esqueci de passar no sábado passado. Essa lista que vocês preencheram da sábado passado. E antes de terminar o encontro de hoje, eu vou passar a lista de hoje, tá? É para ser preenchida lá no formulário do Google. Outra questão é em relação às segundas de manhã, que estavam destinadas ao atendimento, né? Para tirar dúvidas e orientações. A gente vai abrir um outro horário na quarta de manhã, também naquele mesmo horário. Não sei se estava de 8 às 12, ou de 7h30, 11h30, não lembro. Mas vai ser um outro momento, porque às vezes esse de segunda-feira fica em cima, né? Às vezes não dava tempo de vocês fazerem as atividades e tirar dúvida. Então fica quarta-feira de manhã também para isso. Outra mudança que a gente fez, que vai refletir no atendimento da parte prática da atividade, porque no sábado passado a gente percebeu que ficou, o que estava apresentando no final, ficou muita gente, às vezes, com dúvida e o Igor somente para responder. Então, essa atividade prática que a gente vai fazer hoje, nós vamos dividir em 3 grupos, tá? Um grupo vai ficar nessa sala que já está aberta aqui, que nós estamos falando, e eu vou distribuir em outras 2 salas que a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Então, eu vou dizer quem que vai ficar nessa sala aqui, onde eu estou falando, e quem vai para as outras 2, tá? Então, a Aline, ela vai ficar aqui, e o Igor e a Sara vão nas outras 2 salas. Então, a gente vai dividir vocês nesses 3 grupos para ficar mais fácil de orientar e tirar dúvida à medida que estiver passando as orientações e vocês forem fazendo, e a gente vai tirando dúvida, aí fica melhor. A gente vai conseguir gravar as 3 salas, tá? Então, quem quiser revisar alguma coisa depois da sala onde você estava, vai poder fazer, tá? Vocês têm alguma dúvida até esse momento? Não. Tá, joia. Qualquer coisa é só levantar a mão. Então, vamos dar continuidade. Boa tarde, pessoal. Eu vou estar seguindo aqui com vocês. Só um minuto que eu vou colocar para apresentar. Aí, quem tiver com dúvida e quiser me parar na hora da apresentação, podem abrir o microfone, porque eu não vou estar conseguindo ver vocês, entendeu? Mesmo que levantar a mão, mandar no chat, eu não vou estar conseguindo visualizar. E vocês abrem o microfone e falam, Aline, estou com uma dúvida. Aí eu paro a apresentação e a gente conversa melhor. Só um minuto. Tá ok? Tá aparecendo? Tá sim. Sim. Beleza. Bom, aqui a gente vai entrar na parte que eu acho que deveria ser passada primeiro, né? Acho que foi um erro nosso mesmo. Mas essa parte é muito importante para vocês, que é a lógica da programação, né? Então, aqui vocês vão estar meio que... Eu vou mostrar para vocês também como está exercitando essa lógica que vocês têm dentro da cabecinha de vocês. Primeiramente, a gente tem que entender o que é lógica, né? Que é a ciência que estuda as leis do raciocínio, correção, validação do pensamento, encadeamento, ordem de ideias e arte de pensar. Segundo o nosso querido filósofo Aristóteles, né? Ele definiu o ser humano como um animal dotado da palavra logos, né? Eu vou estar explicando mais adiante. Ele quis dizer que somente nós conseguimos realizar o processo da abstração do mundo físico por meio de uma linguagem.
né? Ou seja, essa linguagem ela vai possibilitar a comunicação, um pensamento abstrato, nomeação de coisas e objetos, estudo científico, criação da arte, toda a organização social e política do nosso mundo, né? No entanto, para que isso funcione adequadamente, a linguagem ela também necessita de regras, né? E através dessas regras, ele tenta estabelecer o necessário para que a própria linguagem possa funcionar adequadamente em cada caso específico, não somente pela linguagem. A lógica é como um entendimento e a organização racional das formas. Também se dedica a estabelecer nexos causais dentro da matemática. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples, né? Que para um cálculo matemático esteja correto, o professor, aluno ou máquina que realiza a operação deve obedecer um padrão formal que respeita as regras racionais, adentrando, assim, no âmbito da lógica matemática, né? Ou seja, a lógica é toda aquela parte do nosso pensar também, né? E para a gente colocar alguma coisa em prática, a gente precisa de regras, tanto de fórmulas, né? E assim por diante. Vou estar seguindo aqui o slide para ficar bem mais explicado. Aqui temos uma sequência lógica, né? Ou seja, a sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema, né? Exemplo, hoje no dia a dia nosso, a gente faz muita coisa inconscientemente, né? Que a gente não para observar. Exemplo, chupar uma bala, né? Muitas pessoas vão falar, mas Aline, isso é muito fácil, entendeu? Não precisa de nada para fazer isso. Mas se você parar e pensar, existe uma lógica toda por trás, existe um caminho, né, para você seguir até você conseguir chupar a sua bala. Que primeiro você pega a bala, né, você retira o papelzinho, você chupa a bala e depois você joga no lixo. Isso, o nosso corpo, a nossa mente, ela faz inconscientemente, que a gente não consegue observar, né? A gente só sabe o que tá fazendo. Igualzinho acordar de manhã. Eu acordo de manhã, tá, depois eu tenho que fazer o quê? Mas, assim, meu corpo inconscientemente, eu sei que eu tenho que tomar um banho, tenho que tomar um café, tenho que almoçar, fazer diversas atividades. Ou seja, até no nosso dia a dia, desde quando a gente também nasce, existe uma sequência lógica. Aí eu queria fazer aqui um exercício, né? Ele é bem basicão mesmo com vocês. Eu vou deixar 2 minutinhos o chat aberto para vocês, né? Já está aberto, né? Que eu queria saber o que a gente precisa para fazer um sanduíche. Vocês podem colocar aí o que é necessário, quais são os principais ingredientes que precisamos para fazer um sanduíche. Vou contar a partir de agora. Podem colocar no chat. Vocês entenderam ou estão ainda... Ah, isso. Precisamos sim de pão, né? Exatamente, alface. Pacote de pão. Queijo. Exatamente. Exatamente, alface lavada. Maionese. Isso. Então, aqui a gente já pode conseguir visualizar que, como a gente faz um sanduíche, a gente precisa de alguns ingredientes, né, certo? E para fazer passo a passo, a gente não pega tudo, embrulha tudo e tá pronto o nosso sanduíche. A gente segue passo a passo, né? Desde colocar... Deixa eu passar aqui o slide, só um minuto. Desde pegar o pão, né? Se não tiver pão, vai ter que ir na padaria comprar, né? Muitas pessoas usam maionese ou manteiga, né? Assim fica a critério de cada, né? Aí a gente tem o quê? O queijo, a gente tem o presunto, temos o alface, temos o tomate. Então a gente segue passo a passo, exatamente, para conseguir a gente ter o nosso sanduíche, né? Então, vocês conseguiram abstrair bem o que seria uma lógica?
Podem abrir o microfone e falar, assim, é uma aula bastante interessante, que vocês têm que aprender bem esse daqui para vocês passarem para a parte da programação. Sim, eu tô entendendo bem o que é lógica e tudo mais. Beleza, que É bom. como se fosse seguir o manual, né? Exatamente. Tem passo a passo, né? Como em outras coisas mais complexas, existem regras, né, que a gente deve seguir. Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre o ato de programar, ou seja, programar não é um ato mecânico, consegue ser através de estudo e principalmente de treino. O conhecimento da linguagem é necessário e o simples ato de escrever ideias de outros e ter essas ideias e ser criativo e engenhoso. Ou seja, o que aqui a gente está vendo, né? Que a programação não é uma coisa mecânica, né? Não é algo que se consegue fazer sozinho, mas sim através de estudo, pesquisa, treino. Assim a gente consegue alcançar uma certa especialidade, né? E o conhecimento da linguagem ele é necessário porque, através da linguagem, a gente vai conseguir se comunicar com a máquina. Ou seja, a máquina, ela vai ser... A linguagem, ela vai ser como se fosse um intermediador entre nós, seres humanos, e a máquina, né? Nesse caso, a gente está usando o bloquinho. Então, ele vai ser o nosso intermediador nesse caso. E temos a lógica da programação. A lógica da programação é a organização coesa de uma sequência de instruções voltada à resolução de um problema, ou à criação de um software ou aplicação, né? Que a gente segue passo a passo, vou estar explicando também para vocês. Só um minuto aqui, caiu para mim. Desculpe, teve uma falha técnica aqui. Então, a gente tem um algoritmo. O algoritmo, ele faz parte dessa sequência, né? E eu achei interessante explicar ele antes, para vocês entenderem qual que são os passo a passo. O algoritmo, ele é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos, que leva à solução de um problema em um número finito de etapas. Se vocês prestarem atenção aqui no nosso exemplo, né? Aqui tem um bonequinho, acho que ele vai escovar o dente, né? Ele verifica se ele escovou o dente, se não, se sim, se ele não escovou, ele vai ter que retornar e escovar o dente, e se sim, ele termina a fase da etapa de escovar o dente, né? E temos também, na verdade, existem dois termos de algoritmo, acho, conceitos, né? Que eu acho que em matemática também vocês já viram, né? Para matemática, ela é uma sequência finita de regras, raciocínio, operação, que aplica em um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre o fatorial. Alguém poderia me explicar sobre o fatorial? Menos os professores, né? Alguém sabe como funciona o fatorial? Como se aplica ele? Matemática. Isso, na matemática, sim. Exatamente. Mas a minha pergunta é... Eu gostaria que alguém me explicasse o que é um fatorial. O fatorial ele é um número inteiro positivo, né? A gente denomina por N aí. Ele é representado por esse N com um ponto de exclamação. E ele é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1. Isso. Exatamente. Mas para a gente conseguir aplicar essa fórmula, a gente precisa seguir algumas regras, certo? A gente não consegue ir pegando e fazendo, poxa, já fiz o fatorial aqui, ó,
sem saber o que é o fatorial, sem ter estudado antes, né? Sem ter regras para fazer, porque na matemática existem várias regras, várias fórmulas para você conseguir fazer uma determinada solução, resolver um problema e assim por diante, né? Isso é um algoritmo na matemática. Já o conceito de algoritmo na computação é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que leva à solução de um problema em um número finito de etapas. Né? Aqui, quem vai fazer para a gente é o computador, né? Lógico que a gente também tem que estudar, tem que saber como funciona o fatorial e assim por diante, qualquer outro assunto, né? É necessário também uma pesquisa. Mas, como eu havia falado, na computação, é necessário que você tenha essas informações e você consiga passar para o computador. Exemplo, na matemática, vamos supor que um ser humano ele consegue fazer até 200, 100, né, 300, por aí. Mas e quando aumenta esse número? Vamos colocar uns 2.000, 3.000, 5.000 e assim por diante. Se torna um pouco cansativo e complexo, né, a resolução, fazer o fatorial desse número. Né? Já na computação a gente mostra, né, manda para o computador para ele fazer essa determinada equação. E ele pode fazer em menos tempo que um ser humano. E temos também pilares da computação, né? A primeira é a decomposição, ou seja, você identificar um problema complexo e quebrá-lo em pedaços menores que vai ser mais fácil de gerenciar, né? Antes de você criar um software do zero ou resolver algum problema já existente, é necessário que você descasque ele, como eu coloquei aqui, representação da manga, né? Da manga não, da laranja. Você descasca, né? Muitas pessoas gostam de tirar cada gominho, né? Para ficar mais fácil, talvez, até para dar para uma criança, né? E até você chegar ao núcleo, né? Até o seu determinado objetivo. Esse seria a decomposição. E temos a abstração. A abstração é o foco apenas nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são ignoradas, né? Ou seja, é o ato de você coletar informações do problema ou solução para você aplicar em um programa. Ai, meu pai, desculpe. Né? Eu queria aqui pedir para vocês, na verdade, o que vocês entendem por essa imagem que está aparecendo? Alguém poderia se arriscar a falar? Ou está muito complexo? Bom, tudo bem. Então, eu vou estar explicando. Dá para ver. Sou Maricel aqui. Sim, tudo bem. A dona do gato está pensando ele como um fofo, já o outro, o cientista, já pensa de um lado médico, na verdade. É isso? Isso, exatamente, né? Ou seja, ali a vovozinha, ela tá pensando no animalzinho como algo fofo, realmente, né? Já a veterinária, que em si pode ser uma cientista, né, médica, ela está pensando ele como um ser vivo composto de órgãos, né? Ou seja, quando você tem o conhecimento de um determinado assunto, você consegue não só ver ver só por fora, você consegue também ver dentro, né, como cada coisa funciona. Então, a abstração seria mais ou menos isso, né? E também tem um outro exemplo que eu queria passar para vocês, que numa entrevista de emprego, vamos supor, eu pedi para um entrevistado, né, que ele me trouxesse o CPF, nome e... deixa eu ver o que mais. CPF, nome e estilo de música que ele gosta, beleza, né? Isso eu coloquei como se fosse fatores importantes. Mas aí ele me trouxe sobre o gato, entendeu? Tipo,
Ah, meu gatinho é fofinho, meu gatinho faz tal coisa. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou descartar ela porque ela não é necessária para mim. Eu vou só priorizar as informações que são relevantes para o meu objetivo. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Beleza. E eu queria também passar mais uma atividade, né? Porque esse momento a gente tem que exercitar bem a lógica, porque eu sei que mais tarde o Igor vai pegar pesado com vocês, hein? Só uma dica, né? Então, aqui a gente vai praticar a abstração, né? Vamos supor, para mim, que sou leiga em matemática, não pratico com frequência como vocês, né? Isso aqui, para mim, é apenas um gráfico, né? Mas para vocês que são praticamente matemáticos formados, esse gráfico tem alguma representação, algo que ele faz, ou uma representação de algo, né? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês abstraírem o que tem por trás desse gráfico, algo que represente ele matematicamente, né? Não precisam vocês fazerem cálculos, por favor. É só vocês me dizerem, ó, esse daqui parece com isso, né? Na matemática ele representa tal coisa. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem sobre esse gráfico. E eu vou estar voltando aqui com vocês. Pode ficar à vontade para responder. Exatamente, pessoal. Vocês acertaram. Eu falaria função de segundo grau, né? Mas pessoas os matemáticos preferem usar quadrática, né? Eu também queria fazer mais uma perguntinha, né? Que, assim, quem puder falar, pode estar falando, né? Que o que tem por trás dessa parábola, além dela ser uma função do segundo grau? Né? Vamos supor que é como se fosse um sanduíche. Você tem ele pronto e agora você precisa desmanchar ele para saber qual que foi as etapas para obter esse resultado. Alguém poderia me falar? Ou pode escrever no chat mesmo. Vou dar 1 minutinho só. Ah, vê. Bom, assim, para mim, assim, de cara, pelo formato dela, A é maior que zero. Professor, eu estou correta? Professor Marcelo? Não, Marcelo, não, você está correto assim. Esse vértice voltado para cima quer dizer que o A que acompanha x2 é positivo, é maior que zero. Beleza. Então, pessoal, esse exercício mesmo como vocês conseguem, vocês vivenciam isso no dia a dia de vocês, né? Que a maioria aqui é matemático. Então, vocês conseguem abstrair coisas que outras pessoas não conseguiriam. Exemplo, como eu falei, eu não sou uma pessoa que mexe muito com matemática, né? Não pratico matemática, mas eu pratico a programação, né? Então, algumas coisas eu conseguiria abstrair no determinado assunto ao qual eu domino, e vocês, no de vocês, né? Que é a matemática. Todo mundo entendeu até aqui como funciona uma abstração? Sim. Beleza. Vamos para o próximo slide. Menos 3. Ok. Bom,
depois da abstração, a gente também tem um reconhecimento de padrões, né? Através da análise individual dos problemas menores com maior profundidade, você pode identificar problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente, né? Ou seja, é basicamente o ato de você distinguir um objeto de outros objetos, né? Também são características que têm características em comum, que definem alguma coisa, né? Pode parecer confuso, mas o que caracteriza uma casa? Existem diferentes tipos de casa, mas toda casa precisa de um alicerce, né? Precisa de parede, precisa de uma telha, sei lá, janela, porta. Então, é necessário ter pelo menos uma dessas, é necessário ter esse conjunto de coisas para se formar uma casa, né? Aqui o exemplo seria, vamos supor, eu tenho uma instrução de como constrói uma casa, né? Eu sei que é necessário ter o alicerce, parede e assim por diante, mas eu posso construir a casa diferente, né? Não precisa ser todas iguais. Um exemplo que eu também gostaria de dar para vocês é que se caso, vamos supor, tem uma goteira, né? E você chama alguém para consertar, ou um pedreiro, né? E esse pedreiro, ele já tem uma carga de experiência, então ele já sabe que é goteira, é telha, né? Independente para qual casa seja, é goteira, é telha, tem alguma coisa na telha, né? Agora, se você falar infiltração, ele vai falar, pô, é cano, né? É cano, ou, deixa eu ver outro. É mais ou menos isso mesmo, pessoal, não consigo ver outras coisas além dessas. Né? Então, isso seria o reconhecimento de padrões, né? Igualzinho de fatorial. Como que eu posso explicar para vocês? Qual que é a semelhança do fatorial com a multiplicação? Alguém poderia me responder? Essa vale um ponto, hein? Reconhecimento. A repetição dos termos, né? Não. É o operador, né? Que seria o de multiplicação. Qual que é? O B? Isso, o sinal. Isso, o sinal, exatamente. O operador. Ou seja, são duas coisas que têm em comum, né? Uma coisa com a outra. E ó que como que eu posso dizer para vocês? O determinado objetivo de cada é um pouco diferente da outra, mas o operador em si é igual. Vou dar outro, vamos lá. Aí aqui a gente tem o algoritmo, que eu expliquei lá no começo, que ele é passos ou regras simples que podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados, certo? E também temos o pensamento computacional, né? Abordagem para resolver um problema de forma que possa se comunicar uma pessoa ou computador, ou seja, você usa o PC quando planeja uma viagem ou criar um jogo, que é o nosso objetivo no final desse projeto, né? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de tudo que a gente já falou, né? De todo passo a passo, toda abstração, todo exemplo que a gente fez, ele está aqui, né? Vamos supor essas duas criancinhas que elas estão falando que querem criar um jogo, né? Vamos supor que elas, primeiramente, antes de tudo, para você criar algo, né? Você tem que ter a intenção, ou seja, você formula a intenção na sua mente, né? Aí vem a lógica, você fala, eu quero criar deixa eu ver, uma calculadora, eu quero criar um joguinho complexo, aí vamos supor, Mortal Kombat, né? Aí, primeiramente, você faz essa formulação, a intenção do que você quer criar, depois você passa para o papel, né? Você vai seguir passo a passo para você conseguir chegar ao seu objetivo. Primeiro, você vai decompor o problema, né? Quais são os elementos importantes para o seu jogo? Depois você faz a abstração, que são as atividades e cartas para o jogo, né? Qual que são as informações importantes necessárias para o meu joguinho, né? O reconhecimento de padrões, ou seja, elementos de outros jogos que podemos usar, ou seja, vamos supor, eu achei bacana do Igor, que ele tem o joguinho, vamos supor, do Pokémon, e lá tem
uma logo que eu quero usar, ou ele enfrentou um problema a qual eu também estou enfrentando. Então, esse é o reconhecimento de padrões. E a gente faz o quê? A gente escreve um plano, passo a passo, com instruções do jogo, né? Mas tudo isso a gente faz no planejamento. Aí sim a gente aplica, né, o algoritmo que ele vai nos dar passo a passo de como a gente passar para uma linguagem de código, né? Para o código, e está passando por computador o que a gente quer criar. E como a gente falou sobre programação de blocos e métodos tradicionais, né, que para ensinar a programação básica é preciso utilizar métodos visuais, né, que apresente a necessidade de um passo a passo adequado para que uma tarefa seja executada igualmente para qualquer pessoa que seguir as instruções. Assim como um computador ele precisa de um código bem escrito para chegar ao seu resultado esperado toda vez que ele for executado. Ou seja, a gente precisa sempre usar a lógica para estar criando qualquer coisa, né? Como eu falei, a lógica é algo que a gente faz inconscientemente, né? Mas muitas vezes a gente fala, poxa, eu não sei como criar. É muito bom a gente dar aquele tempinho assim. Bom, eu quero que o meu joguinho ou algo a mais, né? Eu quero que ele tenha isso, então a gente vai usa o quê? O papel, né? O papel acho que é o papel importante aqui nessa aula, principalmente, porque tudo que a gente tem na cabeça, a gente tem que passar por papel, senão a gente pode acabar também esquecendo. Ah, essa possibilidade, né? E como foi introduzida na aula anterior, né, na primeira aula, sobre o App Inventor. Aqui, como você já tem um pouco do conceito de como utiliza uma lógica, né, como que é a lógica da programação também, a gente pode estar passando para o próximo passo, né, que é como vocês entendem a área da programação dos bloquinhos, que o Igor ensinou na aula passada. Aí, eu vou estar passando para ele estar explicando um pouco melhor. Bom, eu esperava que desse mais uma hora essa aula, mas foi bem rápido a nossa conversa. Aí, minha referência foi essa aqui, que dei uma embasada. E eu vou estar passando para o Igor, se vocês também tiverem alguma dúvida sobre lógica e programação, sobre regras, vocês podem estar tirando essas dúvidas agora. Alguém tem alguma dúvida sobre lógica, sobre programação, sobre abstração, sobre algo a mais? A minha dúvida seria sobre os blocos. No que consistiria esses blocos? Então, os bloquinhos, eles são informações, vamos supor, a senhora não precisa escrever linhas de código que são imensamente grandes, né? Então, não é necessário você ter um conhecimento sobre diversas outras linguagens, né? Então, os bloquinhos, eles já vão trazer para a senhora informações. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar. Ai, meu Deus, meu computador tá bem ruim hoje. Os bloquinhos é semelhante ao procedimento que vocês citaram para fazer o sanduíche. Então precisa cortar o pão, passar maionese, cortar isso, aquilo, esquentar na chapa, sei lá. Então esses processos aí, né, para executar essa tarefa de construir o sanduíche, né, que podem ser os bloquinhos, né, que são Exatamente. essas diretrizes aí que tem que executar, que tem que ocorrer para chegar nesse resultado que é o sanduíche. Então, os bloquinhos podem ser isso. Isso. E também, se vocês conseguiram dar uma pesquisada, uma estudada melhor sobre como funciona cada bloquinho do App Inventor, vocês vão ver que cada um ele tem uma função, entendeu? Até os próprios botões, labels, labels, vou falar legenda, né? Eles têm também suas funções. E o Igor, ele vai estar dando mais uma introduzida sobre isso agora, e quem tiver mais outra pergunta, pode estar tirando sobre lógica de programação. Ou todo mundo entendeu, conseguiu abstrair bem essa informação, esse conhecimento?
Por enquanto, tudo ok. Beleza. Aí, se vocês tiverem dúvidas mais tarde, né, podem mandar lá no grupo. O Igor ou a Sara podem estar respondendo vocês, tá bom? Então, Igor, é com você. Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Bom, eu preparei um slide aqui com exercícios, alguns exercícios que referente ao aplicativo lá da Soma, que eu fiz com vocês aqui na aula passada, né? Eu quero que vocês respondam. Eu vou dar um tempo, tipo, de resposta, uns 2 minutos, porque é bem tranquilo. Mais questões de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, etc. Eu preciso que vocês respondam. Podem responder no chat, quem não quiser abrir o microfone, ou abra o microfone. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui para o exercício número 1. Bom, preciso que vocês respondam, tá? Pelo menos uns 2 minutos, 5 minutos para responderem. E quem tiver dúvida, pergunte. Tá. Questão número 1. Qual dos modelos abaixo, referente ao exercício passado, qual dos modelos abaixo faz a soma de 2 números de forma correta? Essa aí é a parte dos blocos, da lógica. Vejam aí se é a letra A, B ou C. Estudem, analisem certinho aí e vejam qual que é a correta. 2 minutos. Aqui repete a pergunta aí. A número 1, ó. Qual dos modelos abaixo faz a soma de 2 números de forma correta? Daí tem as interfacezinhas aí. Letra A. Letra A, ok. Mais alguém? Vão mandando aí no chat ou colocando falando mesmo no microfone. Que depois eu vou soltar a resposta certa. Até 3h34. Boa tarde, Igor. Eu acredito que seja a letra B a resposta. Ok. Guardar mais alguém aí? Se tiver. Também acho que é a letra B. Ok. Mais alguém aí arrisca? O Fernando, o Samuel? Galera aí toda. B. Eu estou na dúvida entre B e C. Ok. Beleza. 1 minuto já fala qual é. A B. Beleza. B. Então vamos lá. Deu tempo aqui. É a B mesmo, pessoal. Tá? Vamos mostrar a diferença aqui, ó. Vou voltar no slide anterior. Por que não é a A? Vocês analisarem ali, ó. Se número 1 ponto texto igual a vazio e número 2 ponto texto igual a vazio. Não pode, a soma não é igual. Não pode ser igual a vazio. Como que eu vou calcular algo vazio? Não tem como. 0 mais 0 é 0, não existe. Então, não tem como. A B, se número 1 ponto texto for diferente de vazio e número 2 ponto texto for diferente de vazio, então aí ele fará a soma de 2 números. E a C não é, porque um campo é diferente e o outro é igual. Ou seja, você vai dar na mesma. Você vai calcular 5 com vazio. Vai dar sempre 5. Conseguiram entender? Sim. Só tomar cuidado. Sim. Que o vazio ali que ele está se referindo não é o 0, tá? Não é 0, é a caixa de texto. É o vermelhinho, né? Por isso que eu não vi. É que você vai estar apertando o botão lá para somar. E não vai digitar nada, né? Você não deu entrada nenhuma para ele somar. Ficou vazio lá, sem digitar. Exatamente. Tá? Então, bom, a maioria acertou aí. Então conseguiram compreender bem o exercício da aula passada. Vamos para número 2 aqui. Bom, vou dar os mesmos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, tanto faz. E a número 2 é responda verdadeiro ou falso. A letra A aí, ó. A imagem abaixo ilustra a soma de número 1 com o número 2. Aí vocês vão digitar aí no chat. Digita em sequência logo A, V, F ou etc.
B. A área responsável pelo designer da tela é chamada de blocos. Tá. C. A imagem abaixo, essa imagem, diz que a interface em questão permite o usuário digitar valores. Dá o tempo aí para vocês aí, e mandarem no chat ou falar mesmo, e vou soltar as respostas aí. Cinco minutos, que é para analisar um pouco melhor, tá? Mas coloquem em sequência direto, tipo VF, VF, etc. VF, V. Até 3h37. Mas eu solto aí. Beleza. Vamos lá. Bom, tem alguém que quer falar mais? Falar alguma coisa? Senão, vou soltar as respostas aqui já. Bom, eu vou perguntar também por que vocês acham disso, que muita gente errou aqui, tá? Essas aí. Ó, a imagem abaixo ilustra a soma de número 1 com o número 2. Bom, essa é verdadeiro, tá? Essa está correta, que número 1.texto mais operador lógico mais número 2. Aqui, muita gente errou a B. A área responsável pelo design da tela é chamada de blocos. Por que vocês acham isso? Quem colocou o verdadeiro? Por exemplo, o Dainer aí. O que você acha que é bloco? Que é a parte do designer? Vamos supor. Eu coloquei porque eu não prestei atenção. Eu confundi também, porque, na verdade, eu coloquei assim, eu coloquei como verdadeira a parte de bloco que chama design, mas tá errado. Essa parte dos blocos aí é onde mostra onde que a gente tem que digitar a lógica da coisa, né? Isso, é a lógica, exatamente. A parte do designer é a tela, né? Que no caso é falso, é essa tela aqui, ó. É falso, é porque no último dia eu confundi em relação a bloco e editor de Canvas. Então é essa parte aqui, ó, designer. Você vê aqui em cima aqui, ó, designer e os blocos. Designer é a parte que você vai editar a tela, né? Colocar os números, o botão, caixa de texto, etc. O único que acertou tudo foi o Fernando. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a próxima questão. Bom, vocês entenderam isso aqui, né? Essa parte aqui da tela, né? Designer e bloco. A diferença, né? O bloco é a parte da lógica e o designer é a parte onde você vai configurar a tela, fazer o background, essas coisas. Tá, vamos lá. E a última também, essa imagem diz que a interface em questão permite o usuário digitar valores. Bom, é falso também, né? Porque o botão é quem vai dar a opção de clicar, né, para o usuário. E quem faz o usuário digitar valores é a caixa de texto. Beleza, vamos lá. Essa aqui foi boa. Alguém tem dúvida nessa aqui ainda? Ou tá tudo certo? Bom. Beleza, então vamos para 3. Bom, no final, como muita gente ainda talvez esteja em dúvida, eu vou refazer, tá? Esse exercício da soma com vocês e mais devagar, né? Do jeito que foi no final da aula. Para ver se vocês lembram. E quem puder ajudar, tipo, completar, ajude. Vamos para o número 3 aqui. Ó. Ajude o Goku a completar a imagem abaixo com o bloco correto. Qual é o bloco que está faltando ali, ó? Em toda aqui. É a letra A? É a letra B
ou é a letra C? Vou dar um tempo aí de novo. 5 minutinhos para vocês me falarem qual que é a correta. Eu acho que é a C. Também acho que é C. Ah, Beleza, até 3h45 foi para quem? Beleza. Vamos lá. Beleza. Bom, vamos lá. A resposta certa nessa aqui é a C. Muita gente falou C, tá correto. Por quê? Vamos lá. O que a A diz? A diz que é label 1 ponto texto para número 1 ponto texto mais número 2 ponto texto. Não é isso. Por quê? Vamos lá. Se número 1 for diferente de vazio e número 2 for diferente de vazio, então label 1 fará a soma de número 1 mais número 2? Não é label 1, porque o label 1 no caso é a legenda, né? Então não é. Por que não é a B também? Porque é número 1, não faz sentido, né? Então, número 1 vai ser soma de número 1 mais número 2? Não. E, no caso, é a C, a variável resultado que a gente tinha criado, né? Que é o resultado que vai receber número 1 mais número 2. Então, quem colocou C aí, falou C, está correto. Alguma dúvida? Vamos para 4, então. Vamos lá. Essa aqui é para completar a frase. Se número 1 for diferente de parará, e número 2 diferente de A, nada, B, zero, C, vazio, D, 1. Digitem no chat aí. Mais uns 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, não sei. Vai lá. Letra C. D. C. Eu acho que é vazio. Letra C. Beleza. Mais um minuto já saco a resposta aí. Beleza. Muitos falaram que a resposta é a C e acertou, né? Porque se o número 1 for diferente de vazio e o número 2 for diferente de vazio, então ele vai fazer lá a soma de número 1 mais número 2, né? Correto. Não é nada porque, como eu já disse, nada não tem como calcular. 0 não faz sentido também. Vazio é o certo. E 1, se o número 1 for diferente de 1, o número 2 for diferente de 1 também, não vai fazer sentido. Porque 1 se calcula, faz a soma. Então vamos para número 5. Resposta aí, ó, é essa aqui, né? Número 1, diferente de vazio. Número 2, ainda coloquei errado o slide, né? Olha, que merda. Deixa eu voltar aqui, ó, para você aqui. Coloquei errado, me confundi. É essa aqui, ó. Número 1 diferente de vazio e número 2 diferente de vazio. Mal meu. Vamos lá, questão 5. Qual dos seguintes blocos é capaz de fazer a operação de soma? 2 minutos. B.
É, Tá bem claro que parece ser a B, mas acho que é uma pegadinha. Mas eu vou de B também. Vamos ver, né? E Igor com as pegadinhas. Vamos ver, né? A D acredito que seja potência. Será? Vamos ver. Mais um minuto aí já vou tirar essa dúvida aí. Vamos ver, né? Beleza, então. Vamos lá. É a B mesmo, pessoal. Não tem pegadinha, não. Tá? Porque A é diferente, tá? B é a soma, C, multiplicação e a D é potência. Bom, temos que fazer a soma, né? Então seria mais, não tem como ser a não ser, né? A B. Vamos para 6 aqui. Resposta certa, B. Vamos para 6 aqui. Qual é o significado do bloco abaixo? A, igual. B, alternativo. C, quase igual. D, diferente. Eu acho que é diferente, letra D. Letra D. Ok. é. De acordo com o que você acabou de falar, é a D, né? Diferente. Beleza, vamos ver. Um minutinho já. Vou responder. É. Bom, essa todo mundo acertou, né? É a D, tínhamos acabado de ver sobre isso, como o Denner falou. Não é igual, porque todo mundo sabe como que é o sinal do igual. Alternativo não existe. Quase igual, não existe. E que sobra diferente. D, certo. Bom, tô vendo que a maioria está acertando todas, é bom isso, quer dizer que filtraram bem o exercício da aula passada, mas talvez ainda tenha alguns com dúvida, e eu, ainda assim eu vou reforçar mais o exercício da aula passada depois que terminar essas perguntas aqui. E espero que alguns me ajudem aí, tá? Colocando os blocos lá certinho. Vamos lá. Para 7. Aí. Indique a funcionalidade do bloco a seguir. O botão. Isso é para você escrever qual a funcionalidade aí no chat ou falar aqui mesmo pelo microfone. Bom, escolham aí. Essa aqui eu vou dar 5 minutos, porque muita gente pode não entender a funcionalidade do botão. Mas vamos lá. Botão. Botão.
Mais um minuto que eu vou falar aqui. Bom, seguindo a lógica aí da palavra botão, né? Eu acho que ele seria tipo um start, né? Quando você apertar nele com o mouse, ele vai executar o comando lá. Eu acho que é isso aí. Beleza. Vamos lá, um minutinho aqui já deu. Vamos lá. Ele É vai isso aí mesmo. detectar os cliques? Isso. O botão tem a habilidade de detectar os cliques. Mas muita gente falou digitalização. Não é a digitalização. Vocês vão ver a digitalização no próximo. A Maricel falou digitalização. Não é. Tem um que vai mostrar o que faz digitar no próximo aqui. Apertar para realizar alguma atividade. Correto. Mostrar um texto, apertar. Correto. E tem a habilidade de detectar cliques. Bom, é o botão que é o cara que vai fazer toda a operação lá. Por exemplo, no exercício passado, ao apertar ele, é ele que vai fazer a soma dos dois números. Então ele é o cara que vai interligar todas essas operações. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Isso que eu acabei de dizer? Sim, vamos para 8 então. Ficou claro? Isso. Para 8 então. Aqui. Após rodar o aplicativo, quando vocês compilar lá, colocar o QR Code na tela, qual seria a função dessa interface dentro do aplicativo? A caixa de texto. Vamos lá. O que ela faria? No caso da soma, onde você vai colocar os números, né, que vão ser somados, não é? Ok. Vamos lá. Ver se alguém tem alguma resposta diferente ou igual. Vamos ver. Eu também vou nessa aí, de colocar os números aí, nessa caixa. Após. Rodando. Mais 2 minutos já vou falar. Ok. Beleza. Bom, muita gente falou aqui que é para digitar valores ou texto, né? E está certo. A função é permitir que o usuário digite textos ou valores, exatamente. Mostrar alguma informação de texto para o usuário? Não, porque essa aí seria mais o botão, né, que você vai apertar, aí ele vai informar algo. A caixa de texto é para você só digitar mesmo. Então, a maioria acertou aqui. Bom, eu vou dar um intervalo agora de 10 minutos aqui, para vocês beberem uma água. Isso aqui já estava combinado com o professor Marcelo e com as meninas, né, com a Aline e com a Sara. Vou dar 10 minutos para vocês tomarem uma água, descansar aí, e daqui 10 minutos a gente volta. Vai ter mais algumas 4 questões só, então vai ser bem rápido, aí eu vou revisar aqui essa soma aqui. 10 minutos, pessoal. Bom, deu os 10 minutos aí, pessoal. Vou dar um tempinho aí, não sei quem que voltou aí. Manda um oi, ok, sei lá, quem tá aí. Oi, ainda. tô aqui. Beleza. Só pra gente... Oi, tô aqui.
Ok. Que é pra gente continuar os exercícios. Bom, na aula passada eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo ensinando a logar pelo celular, né? Mas não consegui fazer porque eu não tive qual era o erro que o pessoal estava tendo. Enfim. Vamos continuar aqui com esse aqui, como já tá a maioria do pessoal aí. Vamos continuar com o exercício. Tá, paramos aqui na 8, né? Respondemos ela certinho. Vamos para 9. A 9. Para que servem os blocos? Tá? 5 minutos, do mesmo jeito, aquele. Responda aí no chat. E o bloco é um pouco mais, vocês sabem que é um pouquinho mais... Blocos. Um pouco mais complexo, né? Do que as outras duas que foi falado aqui. Bloco. Então, 5 minutos aí, pessoal. Digitem aí ou abram o chat e falam. Vamos lá. Beleza. Deu 5 minutinhos aí. Bom, muita gente falou aí da parte lógica, né? Criar parte lógica, blocos e sequência de lógica. Os blocos servem para a parte de criativa e lógica da programação do app. Exatamente isso, né? Os blocos ficam responsáveis por todo o processo de programação do aplicativo. Ou seja, é onde usará a lógica. É isso aí, fica responsável pela programação, né? Que é os bloquinhos ali encaixando no outro, né? Você tem as operações, adição, subtração, etc. Entre outras muitas coisas lá, né? Que a gente vai ver no decorrer. Beleza, a maioria acertou, né? Acho que todos acertaram, na verdade. E vamos para a 10, tá? A 10 ela é separada em 3 partes. Com 1, 2 e 3, acho. São as últimas 3 perguntas, tá? E a gente vai recapitular a parte do exercício da soma. Vamos lá, então. Mais um de completar frases. Aquele era para completar, do Goku era para completar, né, a imagem. Esse aqui é para completar a frase. Ajude o Pica-Pau a completar as frases. O Meet App Inventor é uma ferramenta baseada em A. Aplicativos e programação. B. Programação e aplicativos. C. Blocos e programação. Ou D. Programação e blocos. Vamos lá. 5 minutos. Letra D. Letra B, ok. Letra B. Okay. B. Estamos no chat. Certo. Eu acho que é a D também. Letra D. Ok. Mais 4 minutinhos aí. Pra quem? Letra D também. Beleza. Vamos lá. Esperar aí mais alguém. Certo. Vamos lá. Bom, teve algumas pessoas que falaram B, outras falaram D, né? De dado. Vamos ver qual que é a resposta correta. O Meet App Inventor é uma ferramenta de aplicativos baseada em programação? Não. Dentro do App Inventor você não vai baixar aplicativos de programação. Nada a ver. B. O Meet App Inventor é uma ferramenta de programação? Mas ela é baseada em aplicativos e somente aplicativos? Não. Porque tem jogos também, etc. C. O Meet App Inventor é uma ferramenta de blocos? Baseada em programação? Não é só bloco, né? Temos a parte do designer, né? Que é a screen. E a letra D. O Meet App Inventor é uma ferramenta de programação? E ela é baseada em blocos, que é a parte lógica, né, pessoal? Então, quem escolheu D está correto. Vamos lá. Alguma dúvida? Se não, vamos pular para a próxima pergunta. Vamos lá. 2. O Meet App Inventor foi desenvolvido pelo ou pela professora A. Bill Gates.
B. Kate Bowman. C. Howard Belson. E D. Marge Simpson. Respondam aí. D. Vamos lá. Quem tem mais? Não vale pesquisar, hein, pessoal? D. Não vale pesquisar. Eu vou de B também. Vamos lá, pessoal. Mais uns 2 minutos aí, para vocês arriscarem aí. Eu acho que é a C. Beleza, beleza. Mais um minutinho até. E já vou soltar a resposta aí. Beleza. Muita gente falou B e C. Será que alguma das duas está correta? Pode ser que tenha passado, hein? Ó, vamos ver lá. A. É o Bill Gates? Não, né? Criador da Microsoft? Tem nem como, né? B. Muita gente falou que é a Kate Bowman. Não, não é. Não é a letra B. A Kate Bowman, ela é a mulher, a primeira mulher também, primeira pessoa, né? Que fotografou a imagem de um buraco negro. Essa é a Kate Bowman. Letra C. Howard Belson. Ele é o criador do App Inventor, junto com alguma equipe do Google, né? Em 2010, dezembro de 2010, eles criaram o Meet App Inventor. E D, Marge Simpson, né? Não tem nem como, né? Essa aqui foi sacanagem. Então, pessoal, é o Howard Belson. É esse senhor aí. Beleza? Vamos para última questão. Se não me engano. Vamos lá. Vamos lá. O App Inventor foi criado para desenvolver aplicativos de computador, Android, iOS ou Smart TV? Vamos lá. Ih, Igor, essa tá muito difícil, hein? Tá, hein? C. Letra B. E... Letra Não. B. Essa aqui é sacanagem, né? Puta. É. Bom,
E todo mundo errou. É claro que foi Smart TV. Brincadeira, né? É claro que foi Android, né, pessoal? Tá certo. Não foi nem para computador, nem para iOS, né? Que é o iPhone e tal, etc. E Smart TV é muito longe disso. Então, todo mundo acertou essa aqui. Talvez a mais fácil, né, de todas as questões. E esse foi o último slide, tá? Então, agora nós vamos recapitular o exercício de soma. E aí, depois que eu fazer esse exercício de soma, nós vamos para o exercício principal dessa aula, né? Que daí vai separar as turmas, o professor Marcelo vai separar as turmas, etc.